querido! Seguinte, iniciei essa live agora sem nenhum anúncio para atender a todos os pedidos aí dos meus alunos, nossos alunos do Alternativa Certa, que prestaram no último final de semana o concurso para a Seduc Rio Grande do Sul. Vocês até podem observar que a prof deixou aí como título dessa live ali, Seduc Rio Grande do Sul, comentários da prova. Por que isso? Porque nós temos muitos, eu tenho inúmeras mensagens ali no direct do pessoal perguntando: prof, nessa questão aqui, é possível montar recurso para essa questão e para essa questão? Então, a melhor forma que eu encontrei aqui para atender rapidamente a todas essas mensagens de vocês e pensando no prazo de recurso, que é até no máximo segunda, é justamente tecer alguns comentários sobre cada uma das questões, tá? A partir da versão, né, da prova que a prof recebeu, que foi a prova que, pelo jeito, foi aplicada para todos os cargos na mesma sequência, e do gabarito preliminar que a prof recebeu, fotos dos alunos, eu vou tecer os meus comentários, tá? Porque só tem acesso à prova e ao gabarito quem realmente se inscreveu, tá? Então vamos lá, questão de número 1 era uma questão sobre sinal indicativo de crase, nessa prova aí da Seduc Rio Grande do Sul. Perguntava em qual alternativa nós temos uma reescrita que respeita a questão da utilização do sinal indicativo de crase. Gabarito preliminar é a letra B, está correto, tá, gente? Por quê? Projetos alinhados às grades curriculares. Nós temos ali o AS de grades curriculares, artigo que antecede esse substantivo, e a preposição de alinhado. Se está alinhado a algo, a alguma coisa, tá? Essa é a correta. Na letra A não é porque está a grades, grades está no plural e o A está no singular, não acontece crase nessa situação. Com a grade também não, porque com já é a preposição, no português não há sequência de preposição. Na D, a estabelecer, não ocorre também porque estabelecer é verbo. E na letra E, alinhados a um currículo. Um currículo, gente, palavra masculina e ideia de indefinição. Então, também não é o gabarito. Então, no gabarito preliminar, correta, tá? 1B é a correta. Na número 2, essa questão aqui, eu recebi vários pedidos. Prof, tem possibilidade de recurso? É uma questão que versa sobre compreensão e interpretação. Destacou assim, ó, a partir da leitura do texto é correto afirmar que letra B é o gabarito realmente, tá? É correto afirmar a partir da leitura que as conclusões resultantes do método científico são baseadas na observação, na construção de hipótese e na análise de dados. Por que isso, gente? Porque quando apresenta método científico dentro do texto, sempre apresenta justamente nessa sequência, ó. Método científico, observação primeiro, depois levantamento de hipótese a partir daquilo que foi observado, depois análise e, por fim, conclusão. Daí se conclui algo a partir de todo o processo que foi estabelecido anteriormente. Inclusive, é preciso essa sequência para conseguir concluir algo. Então, o gabarito é a letra B, tá? A não é, tá? Porque fazer a ciência é mais importante do que entender. Não faz sentido. Ela destaca o tempo inteiro no decorrer do texto que é importante, sim, entender como esse processo acontece e passar esse processo até para outros segmentos da educação. Daí, na C, que você poderia ficar em dúvida. Aprendizagem baseada em projetos é um tipo de método científico? Não. Quando ela mostra, inclusive, isso dentro do texto, ó, vou fazer a leitura bem rápida aqui para vocês, ó. Também é possível trabalhar o método científico por meio da aprendizagem. Ou seja, a aprendizagem baseada em projetos é uma forma de aplicar o método científico e não um tipo, ok? Que é o que é apresentado ali, um tipo de método. Não, é uma forma de aplicar. Então, seria uma aplicação exemplo. Na letra D, trabalha com o fato de que a aprendizagem baseada em projetos tem como objetivo transmitir o saber acumulado pela humanidade ao longo do tempo. Não. E letra E diz que os alunos se sentem motivados só quando eles têm acesso a aparelhos tecnológicos, máquinas e computadores. Nem menciona isso de aparelhos tecnológicos ali que são essenciais para ativar o interesse dos alunos, tá? Número 3 agora, é uma questão de pontuação. Gabarito da banca é a letra A e é, sim, o gabarito, tá? É a alternativa mais adequada. Por que isso?
No primeiro momento lá, deixa só para eu voltar, quarto parágrafo, ó. O primeiro travessão, eles falam de troca, eles falam de equivalência de sinais de pontuação nessa questão. Daí eles mencionam que os 2 travessões devem ser retirados, devem ser alterados ali, né? Diz assim, ó, no primeiro travessão, nas etapas propostas pelo método científico. Daí travessão, observação, hipótese, análise e conclusão. Ou seja, são as etapas que estão enumeradas, que estão descritas depois daquele travessão. Então, quem é que dá essa ideia de apresentação de início de enumeração? Os 2 pontos, né? Inclusive, quando você monta uma lista do que você precisa comprar no mercado, devemos comprar 2 pontos. Daí vem com todos os itens depois. Ali funciona dessa mesma maneira. Estão sendo nomeadas as etapas do método científico. Então, o uso de 2 pontos ali é o mais adequado. Se você observar, nenhuma das outras alternativas oferecem 2 pontos. Uma oferece ponto final, que não faz sentido você finalizar, porque daí você vai finalizar o período e vai deixar soltas ali observação, hipótese e análise. Depois, vírgula, ponto de interrogação. Gente, como é que você vai deixar uma pergunta ali, né? Pelo método científico? E daí larga de novo solto. Colchete também não. E no outro momento, o travessão está antes de por exemplo, que é um conector ali que inicia uma outra oração, porque olha o que ela diz. Por exemplo, temos o STEAM, que conecta as áreas da ciência. Então, o ponto e vírgula ali pode ser usado assim, porque o por exemplo inicia mais uma oração. E essa oração, ela já está dentro de um período que já tem outras orações anteriores que estão separadas por vírgula. Então, é sim possível essa utilização do ponto e vírgula nesse tipo de situação para a separação de mais uma oração, tá? Ok, então gabarito, letra A, realmente. Eu acredito que eles não vão alterar isso, por mais que o sinal de pontuação mais comum antes de, por exemplo, seja vírgula, né? Que ele aparece entre vírgulas no meio dos enunciados, não seja tão usado. Tem essa regra que eu acabei de mencionar para vocês que dá base. Então, eu acredito que não vão alterar realmente. E a letra A é a que fica muito mais próxima daquilo que seria ideal, tá? 4. Na 4, ela diz sobre o verbo deveríamos no enunciado. Deveríamos enfatizar a importância de entender a ciência. Daí ela pede para assinalar a correta. Daí, gabarito, letra D, realmente, tá, gente? Gabarito, letra D. Por quê? O deveríamos, ele veicula esse sentido de uma obrigação e poderia tranquilamente ser substituído por precisaríamos ou teríamos. Então, ó, lá na parte do texto... Deixa eu só voltar aqui rapidão com vocês. Deixa eu encontrar onde ela está, para vocês entenderem que a noção realmente é uma noção de obrigação. Deveríamos enfatizar a importância de entender a ciência. Aqui, ó. Ela está logo no início do segundo parágrafo, tá? Entretanto, antes do verbo fazer a questão, né, da ciência, deveríamos enfatizar a importância de entender a ciência. Então, antes de fazer... A nossa obrigação, a nossa atitude deve ser o quê? Enfatizar a importância de entender o que é a ciência e como ela se manifesta. Então, sim, veicula esse sentido de obrigação. Por isso que não dá certo a letra A, tá? Porque a letra A diz assim, ó. Se não tivéssemos parcelado a compra, não deveríamos ao banco tanto dinheiro. Que é essa relação de se não tivéssemos praticado isso, não aconteceria isso. Porque o deveríamos, o verbo está no futuro do pretérito, né? Uma ação condicionada. Na letra A é isso, nós temos uma ação condicionada. Por isso que não é o mesmo sentido. E por isso que dá certo a letra D. E tranquilamente, ó, precisaríamos enfatizar a importância ou teríamos de enfatizar a importância, tá? É o que dá certo. Letra B, diz que está empregado no subjuntivo, não é, porque isso é verbo no pretérito, no futuro do pretérito do indicativo, tá? C, diz que faz um conjunto com enfatizar, que expressa a ideia de futuro e equivale a enfatizaremos. Não, ela já destaca que isso já deveria ser aplicado agora. E na letra E diz que está conjugado no pretérito perfeito. Também não, né, gente? Porque pretérito perfeito é a ação que começa e termina em um determinado momento. O que nós temos ali é futuro do pretérito do indicativo. Então, gabarito é a letra D realmente, ok? 5. A banca deu gabarito letra E. E realmente, gente, é a que faz mais sentido, tá? Inclusive, eu já teci comentários dessa questão em específico
quando eu recebi lá segunda-feira, mas depois quando eu vi que comecei a receber muitas mensagens para essa prova, eu decidi corrigir tudo aqui e deixar essa gravação para vocês, tá? Prof, nós temos ali no enunciado, gente, é uma questão muito profunda, tá? De classificação gramatical, pesada mesmo. Diz assim, ó, em relação ao subtítulo do texto, analisar, testar e resolver são habilidades essenciais para o desenvolvimento integral dos alunos. Analisar, testar e resolver são habilidades essenciais para o desenvolvimento. Daí a letra A disse que analisar, testar e resolver, gente, são coordenadas simétricas. Gente, quem que fala disso em aula? Ninguém. Sabe onde que eu encontrei esse tipo de explicação aqui de simétricas e assimétricas? Dentro de artigo científico, gente. De curso de letras, publicado lá na página do Museu da Língua Portuguesa. Elas não são simétricas, gente. Porque simétrica, quando uma oração coordenada é simétrica, significa que ela pode mudar de posição e que não altera, não traz nenhum prejuízo sintático e nem semântico. Ali, no texto, no todo momento, é apresentado que, para conseguir aplicar o método científico, precisa primeiro analisar, daí testar, que ele apresenta como hipóteses, e daí sim resolver e depois chegar às conclusões. Então, você precisa realmente passar por essas etapas, seguir essa sequência para aí sim resolver e conseguir atingir o desenvolvimento integral. Então, ela não é simétrica, ela é assimétrica. Elas são coordenadas sim, mas eu não posso colocar uma para lá e outra para cá, que não vai alterar a questão do sentido, tá? Bem interessante. Daí a B, o pessoal mandou muito para mim falando assim, prof, é a B que deveria ser o gabarito. Ela diz assim, ó, a conjunção E tem o mesmo valor que em ele promete e não cumpre. Não, gente, olha lá, ó. Analisar, testar e resolver são habilidades. O E é conjunção aditiva, porque está indicando a adição. Essa e também essa são habilidades. Agora, no exemplo, ele promete e não cumpre, o E tem valor adversativo. Ele promete, mas não cumpre. Ele promete, você cria uma expectativa. Opa, se prometeu, vai cumprir. Mas não cumpre. E não cumpre. Então, o E tem valor de adversidade ali. Equivale a mas, porém, entretanto, tá? A letra C, ela perguntou a correta, né, nessa questão. A letra C diz que integral e dos alunos são adjuntos adnominais. Não, né, gente? Ó, para o desenvolvimento integral dos alunos. Se é desenvolvimento de alguma coisa. O desenvolvimento substantivo abstrato, nesse caso, que significa a ação de desenvolver e que só acontece se algo, né, se desenvolve. Então, um termo é adjunto adnominal e o outro é complemento nominal, tá? Depois, na letra D, o sujeito é indeterminado? Não, gente, olha lá. Analisar, testar e resolver são habilidades essenciais. O que são as habilidades? Analisar, testar e resolver. O sujeito está ali declarado, manifestado nas orações, tá? E letra E, que aí sim, a preposição para poderia ser substituída pela preposição a sem que isso prejudicasse a regência de essenciais. Olha lá, habilidades essenciais para o desenvolvimento. Gente, o termo essenciais, ele pode aparecer nas estruturas tanto com a preposição para, como é o caso ali, são essenciais para o desenvolvimento, quanto com a preposição a. Há uma alteração de sentido, sim, quando você troca a preposição para pela preposição a em relação ao termo essenciais. Só que a alternativa não mencionou isso. A alternativa mencionou assim, ó. A preposição para poderia ser substituída sem que isso prejudicasse a regência. Ela não falou uma alteração de sentido na mudança de preposição. Ela só se preocupou com a necessidade ou não de preposição para o termo. Então, realmente, é lógico que essa alternativa ficou incompleta, tá? Ela poderia, sim, ter mencionado a questão da semântica, da alteração, né? Se há alteração ou se não há alteração. Mas ela ficou incompleta, ela não ficou errada, compreenderam? Se nós aprofundamos, obviamente. Por isso que vai ficar a E, realmente. Eu duvido que a banca mude isso, tá, gente? Número 6, regra de colocação pronominal foi cobrada nessa questão. Correta também a letra C, que foi dada como gabarito, tá? Na letra A, trata-se de... Poderia ficar se trataria? Não, né, gente? Pronome não começa enunciado.
B, trata-se de, poderia ficar antes, por se trata. Não, é a mesma situação da A. Pronome não começa enunciado. Letra C, os alunos costumam se sentir motivados. Daí eles destacam que poderíamos dizer, o pronome pode estar depois, com costumam sentir-se. Então está no enunciado original. Costumam se sentir e colocam costumam sentir-se. Pode, sim, gente. Nós temos o verbo ali no infinitivo e nós temos uma sequência de verbos. Quando nós temos essas sequências de verbos aqui em locuções verbais, vou deixar aqui uma classificação geral para vocês, dependendo do tipo, da forma nominal que o verbo aparece, se é no infinitivo ou no gerúndio, o pronome pode sim se movimentar para antes ou depois dessa forma nominal no infinitivo ou gerúndio. A forma nominal que não permite colocação em ênclise é o particípio, tá? Depois, na D, ela falou justamente o contrário, né? Que seria a única forma aceitável, mas não, há uma facultatividade de colocação nas locuções, quando há o verbo no infinitivo. E na letra E, ela disse que em que se encontra, nós poderíamos colocar encontra-se. Não, gente, porque, ó, a realidade em que se encontra, o que é partícula atrativa, chama o pronome para antes do verbo, tá? Então, E não pode ser. 7 agora. Essa aqui eu recebi também muitas mensagens do pessoal perguntando se tem possibilidade de recurso. É uma questão de coesão textual. Ela fala sobre elementos, em relação aos elementos que atuam na articulação do texto, assinale a alternativa correta. Na letra A, ela fala que o se retoma mundo. Não, o se retoma realidade. Realidade em que se encontra. Ele se encontra naquela realidade, naquela situação. Então, errada. B, foi assim que eu aprendi a utilizar o método. Daí eles dizem que o termo destacado, que é o assim, ele substitui pensar. E deveria ser assim, ó, foi pensando que aprendi. Não, gente, foi assim que aprendi é a ideia de foi dessa maneira que eu aprendi, ok? Então, não é também. C, torná-lo algo cotidiano retoma algo. Não, torná-lo algo cotidiano é tornar o método científico algo cotidiano. Então, não é também. D, no título, eles destacam lá o pronome átono na forma lo. Essa é uma questão muito legal, gente. Isso aqui cai muito em concurso. Retoma a expressão método científico. O lo. Retoma sim. Retoma método científico. Foi o que eu acabei de dizer para vocês na letra C. Que eles deram como referente a algo que deixou incorreto. Retoma. Só que olha o restante. E poderia ser substituído por ele, sem que isso gerasse incorreção gramatical. Errado, gente. Você não pode colocar ele, ela no lugar dos complementos diretos, que é o caso ali. Os complementos diretos são substituídos por o, a, os e as. Por isso que fica torná-lo, porque é tornar o método científico. É um complemento direto. Compreenderam? Então, a D é incorreta. E a letra E está certa, tá? É o gabarito mesmo, ó. Pensar em sala de aula soluções para essas problemáticas. No 6º parágrafo, a expressão destacada, que é essas problemáticas, se refere à informação às questões que enfrentam diariamente em suas comunidades? Sim. Os alunos questionaram que não poderia ser, que não marcaram, porque eles não repetiram das questões que enfrentam diariamente. Gente, mas não foi repetido por quê? Porque essas problemáticas retomam só a estrutura nominal. Ela tem como referente essa estrutura nominal. E o das ali, ó, ele é a preposição que foi exigida pelo termo a respeito, ó, a respeito da rotina dos estudantes e das questões que enfrentam. Daí, pensar em soluções para essas problemáticas retoma só as questões que os alunos enfrentam diariamente. Então, não tem problema nenhum não ter ficado com das, tá? Não tem problema nenhum. Retoma realmente só a estrutura nominal. Então, o gabarito da 7 está ok também para essa questão. Não entre com recurso, que isso aí vai ser negado, tá? Ai, prof, não está igual. Vai ser negado. Não faça isso, não vai ser uma perda de tempo, tá bom? 8. Essa questão aqui é uma questão bem complicadinha, na questão de número 8, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita, atenção, reescrita semanticamente adequada. Se eu estou falando semanticamente adequada, eu estou interessado só na questão do sentido, significado. Semanticamente adequada para quê? Para o excerto, observe, gente, minha sugestão, a sugestão da autora, primeira pessoa. Minha sugestão é que converse com sua turma
Então, ó, minha sugestão é que você converse com sua turma, porque o texto, ele tem a utilização do verbo na primeira pessoa do plural no decorrer do texto. Trabalharemos, vivemos. Então, ela inclui o leitor no tempo inteiro, naquilo que ela está declarando, sabe? Ela inclui o leitor. Então, por isso que você pode tranquilamente dizer, minha sugestão é que você converse. É o você que está ali subentendido. Você converse com a sua turma. Por isso que até o pronome ficou na terceira pessoa. E o você está sendo usado como uma forma de tratamento informal, ok? Que você converse com a sua turma a respeito da rotina dos estudantes. E isso, gente, vocês precisam lembrar que isso aparece aqui, ó, na parte final do texto, depois dela declarar que para que o aluno consiga atribuir mais sentido a tudo que acontece em sala de aula, que ele precisa ter uma noção de que tudo aquilo que ele está aprendendo vai em algum momento ajudar a resolver problemas do seu cotidiano. Então, ela está falando de qual aluno aqui? Do aluno que o professor tem na sua sala de aula, nas suas turmas. Ó, você que está lendo é o professor e você tem turmas, você tem alunos para os quais você precisa apresentar atividades, projetos que sejam projetos que ativem a vontade desse aluno aprender, né? Que o aluno realmente se sinta interessado. Então, quando diz assim, a minha sugestão é que converse com sua turma a respeito da rotina dos estudantes, é da rotina dos seus próprios alunos. Você precisa saber o que acontece na rotina deles para vocês criarem formas de aprender, tá? Gente, daí eles pediram uma reescrita semanticamente adequada. É sugerido que a conversa com a turma a respeito da rotina é importante? Não. Não é que a conversa é importante. Não, ela dá como uma sugestão do que o professor deve fazer para atribuir mais sentido para essas práticas educacionais. Então, a A já não mantém a ideia que foi apresentada no original. B, converse com sua turma a respeito da rotina deles. Alterou semanticamente também, gente. Por quê? Porque saiu de uma sugestão, minha sugestão é para converse, para ordem, verbo no imperativo. Então, mudou o aspecto semântico. C, sugiro que se converse com a turma a respeito da rotina dos estudantes. Também alterou, gente. Continua com a ideia de sugestão, sim, continua com essa noção de conversa, só que, ó, sugiro que converse com a turma a respeito da rotina. Com que turma? Já não é mais a turma do professor realmente. Então, saiu daquilo que são os meus alunos, são as minhas turmas para os quais eu preciso apresentar soluções e atividades que sejam interessantes e que tenham relação com sua realidade. Saiu dessa noção, gente, ó, com a turma. Pode ser uma turma qualquer. Saiu do sua, compreendeu? D, que é o gabarito da banca, sim, é a mais adequada. Dou a sugestão de conversar com tua turma sobre a rotina dos alunos. Continua com a ideia de sugestão, continua com a ideia de conversa. O assunto da conversa, a rotina dos alunos, só mudou para tua turma, que é a aplicação da segunda pessoa do singular, né, gente? Tu. Prof, então é por isso tá errado. Não, né, gente? Porque lá em cima apresentou sua turma. Nós não usamos o você, não usamos a terceira pessoa como tratamento informal? Sim, e o tu também é utilizado como tratamento informal. Então, a semântica, a noção geral foi mantida. E a letra E, que é o que muitos alunos marcaram e pediram assim, prof, não é por causa da E que é a certa? Olhem aqui a mudança. Minha sugestão beleza, manteve a mesma noção lá de cima. A conversa acerca do cotidiano. Ok, manteve também. Conversar e sobre o quê? Cotidiano. Só que, ó, a minha sugestão é a conversa acerca do cotidiano dos alunos. Gente, minha sugestão é a conversa acerca do cotidiano dos alunos. Significa que vai conversar com qualquer pessoa, com qualquer indivíduo, com qualquer turma, com qualquer sala, sobre o cotidiano dos alunos em geral. Então, saiu, gente, daquela noção ali de minha sugestão é que converse com sua turma. Compreenderam? Alterou, a letra E altera, ela vai para o geral. Qualquer um pode falar sobre aquele assunto. E não sobre o assunto com a turma na qual você precisa aplicar as atividades, tá? Por isso, D realmente é a mais adequada. Prof, não daria para monitorar com recurso por causa desse tua? Gente,
Duvido também que eles alterem, anulem essa questão, que a ação seria para anulação daí, né? Mas não vai, porque mantém a ideia de informalidade. 9, uma questão bem tranquila na 9, né? Analise, teste e resolva para formar a educação e a sociedade do futuro. Daí eles perguntam qual é a relação sintática, semântica estabelecida pela oração para formar a educação. É a relação de finalidade, né, gente? Ó, você precisa analisar, testar e resolver. Com que finalidade? Com que objetivo? Para formar a educação e a sociedade do futuro. Então, letra A mesmo é o gabarito, tá? E a número 10. No meu ponto de vista, é a questão mais problemática e que sim, vocês devem espernear aí sobre essa... para a anulação dessa questão. Só que eu vou encontrar para vocês aqui, vou apresentar agora, que sim, é possível que ela mantenha essa questão com o gabarito letra C e nada será alterado, tá? Vai continuar, continua a vida. Olha que questão interessante. Em relação ao excerto, qual trecho? Qual trecho? O trecho é, ou seja, nós respiramos ciência. Ou seja, nós respiramos ciência. Ela pergunta qual é a alternativa incorreta, ou seja, ela quer errada. Letra A, o pronome nós inclui o autor e o leitor do texto? Sim, nós respiramos ciência. Eu e você, que é o professor. Nós. A letra A tá certa, então não importa para nós porque eles querem a incorreta. B. A partir da leitura do excerto, compreende-se que a ciência é algo fundamental e bastante presente na vida das pessoas? Sim, gente. Nós respiramos ciência, ou seja, ela faz parte do nosso dia a dia. É como o ar que respiramos. Tá certo? Então não importa para nós porque eles querem a errada. Letra C, que foi o gabarito dado pela banca. A expressão ou seja mantém com isto é uma relação de homonímia no contexto em que está empregada. Incorreta realmente. Gente, o que é que são homônimos? O que é a relação de homonímia? Gente, palavras homônimas são aquelas que têm a grafia muito parecida ou a mesma grafia e significados diferentes. Ou a grafia muito parecida, o som é a mesma pronúncia e o significado é diferente. Exemplo, arma. Arma. Ah, ele sempre arma alguma coisa ali para nos pegar. Ele sempre arma alguma coisa para nos pegar. O arma aqui nesse caso é a forma do verbo armar. Agora, ele pegou a arma do armário. Em ele pegou a arma do armário é realmente a arma para atirar. Então aqui nós temos uma palavra homônima, composta pelas mesmas letras, mesma pronúncia, né? Ele sempre arma alguma coisa e ele pegou a arma, mas significados totalmente diferentes. O que não acontece, gente, com ou seja, isto é, porque são estruturas totalmente distintas. Então o que deveria estar ali é a relação de sinonímia, compreenderam? Porque elas são expressões diferentes com o mesmo sentido, com o mesmo valor, compreenderam? A expressão ou seja mantém com isto é uma relação de sinonímia no contexto em que está empregada, tá? Por isso que é alternativa, porque não é homonímia, e sim sinonímia que deveria estar escrito ali. Daí a letra D foi o que eu mais recebi mensagens dos alunos falando, prof, ali essa questão deveria ser anulada, porque tem duas alternativas incorretas. Olha o que apareceu na letra D. O excerto apresenta uma linguagem denotativa, veiculando de forma literal a mensagem. Gente, o que é denotativa? É o D de dicionário, é o sentido próprio. Quando eu digo porta, é a porta realmente ali de madeira, de vidro, de metal ou de plástico que eu abro e fecho, que dá abertura e saída de ambientes. Agora, quando eu vou para o figurado, sentido conotativo, eu digo que fulano é uma porta. Opa, a palavra porta foi utilizada fora do sentido usual, porque eu estou falando que ele não tem muita inteligência, que ele não tem muita habilidade, muita aptidão para certas situações, para certas atividades. Isso é a oposição de sentido denotativo e conotativo, sentido literal e sentido figurado, sentido próprio e esse sentido que você precisa relacionar conhecimento de mundo para atribuir sentido àquela estrutura. Aqui, o que aconteceu? Eles estão afirmando que está no sentido denotativo, veiculando essa ideia literal. Em qual expressão? Ou seja, nós respiramos ciência. Eu sei que vocês pensaram, nós não respiramos ciência, o que nós respiramos é ar. Não é verdade? Professor, é sério? E por isso que vocês marcaram isso aqui como errado.
ela utilizou ali, ou seja, nós respiramos ciência, como a ideia de que é tão importante porque está em todas as situações, em todos os momentos, presente em todos os momentos. Então, o que eu digo para vocês? Há um grau de subjetividade aqui nessa estrutura. Deixa eu até puxar ali o que aparece antes para vocês entenderem um pouco melhor o raciocínio que eu construí aqui para dizer que acredito que a banca não vai alterar, tá? Aqui, ó. Ela disse assim, ó. Entretanto, é melhor entender a importância da ciência, daí, de forma particular, ciências naturais, entre os componentes curriculares, abordam de forma direta a importância do desenvolvimento científico e tecnológico para estruturar a sociedade e seus efeitos nos relacionamentos humanos. Estruturar a sociedade e os efeitos nos relacionamentos humanos. Daí ela vem, ou seja, nós respiramos ciência. Entender como dependemos dela é crucial para a formação moral, cidadã e acadêmica dos nossos alunos. Ou seja, ciência é tão importante realmente como o ar, porque nós dependemos do ar para viver e dependemos de ciência para a formação moral, cidadã e acadêmica. Por isso que realmente dá a impressão de um sentido denotativo, compreenderam? Mas é lógico que há uma subjetividade aqui, porque você não respira realmente. Então, sim, a palavra foi aplicada com um sentido fora do usual, porque respirar, né? Respirar. Então, aqui eu entraria com recurso e tentaria estruturar nessa linha de raciocínio que a prof acabou de mostrar aqui para vocês, que sim, há um grau de subjetividade ali, que sim, a palavra não foi usada, né, com o valor literal totalmente, está justamente estabelecendo uma comparação, que é uma forma de usar as palavras fora do seu sentido comum, né? Mas essa mesma explicação que eu estou dando para vocês é a explicação que ela pode usar como base para dizer que não vai aceitar, porque ali o que nós temos é uma comparação, e a comparação então marca aquilo que seria o sentido literal. Então a mesma base que a prof está mostrando aqui para vocês é a base que ela pode usar para sustentar que não vai alterar, tá? E com certeza a letra C está incorreta, tá? E daí na letra E nós temos assim, caso houvesse a troca do ponto de exclamação por ponto final, haveria também mudança de efeito de sentido. É óbvio, né, gente? Porque se eu tiro de exclamação e jogo para ponto final, eu estou passando de uma expressão de desejo, de uma expressão de desejo, não, de uma ênfase maior num sentimento, numa estrutura que é exclamativa, e vou passar para declaração quando eu coloco ponto final. Então, altera sim o sentido. Então, a letra E está correta também. E lembrem que eles querem a incorreta. Então, essa questão de número 10 é a que eu tentaria entrar com recurso, alegando a partir, né, dessas informações que eu apresentei aqui para vocês, mas já tendo uma noção de que você não pode ficar na dependência dessa questão, alteração de gabarito dessa questão ou anulação dessa questão para ser aprovado, né, para resolver a sua vida, porque a banca pode justamente pegar as mesmas explicações que eu apresentei para vocês para estruturar o fato de que ela vai permanecer com o gabarito letra C e não vai anular. Isso aqui não é uma questão para alteração de gabarito, tá, gente? Ou eles anulam, ou eles seguram no osso do peito o que eles falaram aqui, até o final, baseado na explicação que eu dei para vocês. Não é para alteração de letra, tá? Não é para alteração de alternativa. Ou segura, porque realmente a C está errada, e dá margem para essa explicação que eu dei na letra D, ou anula a questão de uma vez, porque a letra D também estaria incorreta nessa mesma margem que eu fiz a leitura para vocês, tá, gente? Então, meu parecer final é, única questão que é possível é letra D, entrar com recurso, meus queridos. E agora, beijo, vou deixar aqui essa live gravada para todos vocês, meus queridos alunos que prestaram concurso para a SEDUC Rio Grande do Sul, conseguirem assistir posteriormente, tá? E preciso correr terminar o meu almoço. Beijo, meu povo, e até!